A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte, com Leila Brandão, Tereza Cristina e Marcos Vinícius. Olá, amigos queridos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Estamos dando continuidade aos nossos estudos semanais do Espiritismo na Arte. O Espiritismo na Arte é uma inspiração de Leon Denis com dois espíritos mentores, o Esteta e o Massenet. Se você quiser ler o livro, você vai ficar especialmente apaixonado pela arte transcendental que Leon Denis propõe. Então, meus irmãos, vamos hoje, hashtag, o nosso terceiro encontro. Bom dia, boa tarde, boa noite, que todos fiquem muito felizes, assim como nós estamos. E aí, Tetê, Marquinho, tudo bem? Bom dia, queridos. Marquinho, Estamos aqui felizes por mais um encontro. É o nosso hashtag 4, não é isso, meninos? É o 4, né? Hashtag 4, isso. Valeu, No nosso livro Vinha de Luz, olha que bonitinho esse exemplar que eu peguei. Ele é de botar na bolsa, então você pode levar, porque são 180 capítulos mínimos, mas são assim, maximalizados, sei lá, não sei, eu quero falar uma palavra gigantesca que eu não consigo, porque as linhas que tem escrita em cada capítulo, ela é de uma complexidade que daria para N palestras, não é isso, Marquinhos? Exatamente, esse livro é uma delícia de ler, um livro gostoso, que tem muita informação condensada aí, como a Tetê falou, de complexidade muito grande, mas é um bom livro para a gente ter de bolso, porque como a passagem é rápida e ela mexe bastante com o nosso subconsciente, para a gente poder buscar o entendimento de algumas coisas, é um livro que dá uma chacoalhadinha, né? Uma passada rápida, mas que mexe com o nosso pensamento. Então, a gente está tendo o privilégio de poder, esse ano, estar falando sobre esse livro que realmente é maravilhoso. É verdade. Diz Emmanuel o seguinte: em todos os círculos do cristianismo, o nosso tema desse programa, nós colocamos crença individual, porque ele diz, em todos os círculos do cristianismo, há formas diversas quanto à crença individual. Há católicos romanos que restringem ao padre o objeto de confiança, reformistas evangélicos que se limitam à fórmula verbal, e espiritistas que concentram todas as expressões da fé na organização mediúnica. Então, o que nós vamos falar é que tem ligação com a nossa crença espiritual, que é na doutrina dos espíritos. Mas nós não podemos confundir, como diz Emmanuel, esse texto ele deu o nome de Não Confundas, nós não podemos confundir o espiritismo com o fenômeno mediúnico. Tem pessoas que colocam todas as suas fichas naquilo que o espírito disse. E Kardec foi muito claro quando nos explicou que a gente tem que usar o bom senso e tem que examinar aquilo que foi dito. Não importa quem assinou aquela afirmativa, mas nós temos inteligência que é para julgar se aquilo tem coerência ou não. Então, quando ele fala não confundas, é para a gente usar um pouco mais o nosso bom senso, como falou Allan Kardec. Porque hoje em dia, meus irmãos, eu vou dar a palavra depois para vocês, mas a gente está vivendo uma confusão danada de informações. Tem até um amigo meu que me procurou e falou: Leila, eu queria que você ajudasse a minha mulher, porque ela diz que é espírita, mas ela adora os cultos da Umbanda, ela adora levar flor para Preto Velho, ela adora botar aquelas pulseirinhas de ajuda, aquelas pulseirinhas que eu não sei como é que chama, cheio de coloridinho, como é que chama aquilo, Pepe?
da Bahia. É de chakra ou conta? Não, é pulseira do Senhor do Bonfim. A do Senhor do Ah, Bonfim. pulseirinha, tá. Ela está fazendo uma confusão tão grande na cabeça que ela não sabe a que caminho seguir. Não que o caminho X ou Y, que exista caminho um melhor do que o outro, mas a gente precisa definir, se nós somos espíritas, nós precisamos estudar um pouco mais para entender essa complexidade que é os ensinos dos espíritos, que vieram relembrar o que Jesus já houvera nos ensinado. Então, fala aí, Marquinhos, o que você acha? Bom, Leila, esse Não Confundas, ele abre um leque enorme de coisas para a gente poder pensar, né? A primeira coisa, acho que foi o que você acabou de falar, que é muito importante. A questão principal é que a gente precisa buscar conhecimento. Porque toda vez que a gente começa a se questionar com alguma coisa, mas não aprofunda no entendimento daquilo, a gente fica passivo de acontecer mais dúvida na cabeça. Então, a gente vai ficar mais confuso ainda. Então, quando fica muito superficial e fica buscando solução sem dar tempo também para que o tempo ajude a solucionar, então fica pulando de galho em galho até a hora que um galho pode quebrar. Então, assim, porque você não ganha a experiência devida ou o conhecimento devido para você diminuir as suas dúvidas. Então, a primeira coisa, assim, desse Não Confundas se você quer tomar um rumo, você precisa estudar, você precisa ouvir as pessoas que têm mais conhecimento, precisa entrar em grupo de discussão, precisa assistir palestra, precisa fazer curso. Eu acho que tudo isso vai ajudar você a esclarecer a sua mente e aí vai te ajudar a ficar menos confuso. Acho que isso é uma grande coisa. A outra coisa é que as pessoas elas são muito imediatistas, né? Então, elas querem que aconteça as coisas do jeito exatamente que elas querem. Então, assim, a primeira coisa é que não vai acontecer o que a gente quer. Isso o melhor para a gente, quem sabe, é Deus. Ele desenhou para a gente o que é melhor. Então, assim, o que a gente acha que para a gente é muito bom, na verdade, Deus não tem certeza absoluta que não é. Então, esses desígnios, esses direcionamentos, essas coisas, as pessoas às vezes ficam sofrendo, batendo a cabeça, por que eu não sou isso? Por que eu não fui para aquele lugar? Por que aconteceu isso? Na verdade, são coisas que acontecem para você ter crescimento espiritual, para você ter crescimento do seu próprio ser. São aprendizados para você. Então, tem um regramento, tem um planejamento para as coisas acontecerem. Então, não adianta eu querer determinar o que vai acontecer comigo. É claro, as minhas atitudes, elas ajudam no meu crescimento. Mas definir quando eu faço, por que eu faço, de que jeito eu faço, né, isso tem um plano maior. Então, não adianta a gente ficar pulando mais uma vez, de galho em galho, tentando buscar solução para aquilo que a gente quer. Porque isso esquece, não vai acontecer. Tá? E essa questão de imediatismo é pior ainda, né? Ou ainda mais atualmente, hoje em dia, que está um mundo tão eletrônico, tão mentiroso do ponto de vista de imagem. Então, todo mundo acha que as coisas têm que acontecer para ontem. Eu vejo, às vezes, dessa garotada que está vindo trabalhar, eles têm um discurso que a gente dá uma preocupação enorme, porque esses caras vão ser insatisfeitos pro resto da vida. Eles vão estar sempre preocupados e tem que ser tudo para ontem, tudo para ontem, tudo para ontem. Eles não conseguem terminar um projeto, porque quando já está no meio do projeto, eles já estão pensando em fazer outra coisa. Então, você imagina para a nossa vida. Se a gente nasce levando em consideração a vida média mais de 75 anos, esses caras vão sofrer pro resto da vida, gente. Porque tudo tem que ser para ontem. Você imagina, 75 anos querendo tudo para ontem? Não dá. Então, esse imediatismo atrapalha demais o nosso entendimento. Aí acontece isso que a Leila falou. O cara vai na igreja evangélica, vai na igreja católica, aí no outro dia ele vai na Umbanda, depois ele vai tomar um passe no centro espírita, depois ele vai fazer oferenda para Iemanjá. E aí, no final das contas, você pergunta para ele, tá, mas e aí, o que você tirou de tudo isso? Ele não parou nem para pensar o que ele está fazendo. Está no automatismo, numa troca, né? Está buscando ali um escambo, na verdade. Não está buscando
uma evolução. Ele não está aprendendo nada. Ele está fazendo uma barganha. Eu te dou um negócio e me dá um negócio de volta. Não é assim que funciona a relação com Deus. Não é assim. A relação com Deus funciona quando você se doa para ajudar o próximo. E aí as coisas podem entrar em algum direcionamento. A relação com Deus, ela é a partir do entendimento daquilo que você está estudando, da compreensão das coisas que ele falou, dos recados que ele deu, como aquilo se aplica no seu dia a dia ou no momento que você está passando. Então, as leituras, a gente fala que são leituras edificantes, porque elas constroem uma base para que você possa questionar adequadamente o caminho que você tem que passar. Então, são aprendizados, você está ganhando ali instrução para poder ser uma pessoa melhor, construir um caminho melhor. Agora, fazendo tudo no sobrenadante ali, só na espuma, não dá, né? Para quem gostava de pegar onda, como eu quando era pequeno, né? Ficar só na espuminha, eu ficava louco, minha mãe ficava, fica aqui que só tem espuma, é melhor para você. Não, mãe, cara, lá atrás onde a onda é grande, né? Porque ela vai me levar mais longe, vai me dar mais velocidade, a felicidade de fazer isso vai ser maior. Então é isso, a gente tem que buscar se preparar para poder chegar lá onde a onda é melhor, né? Se você ficar só na espuminha ali, não tem graça, né? E fica muito superficial. Aí você acaba não fazendo nada. Não é, Tetê? É verdade, querido. Isso aí que vocês dois já falaram tão bem, o Emmanuel continua o pensamento a nos transmitir assim. É natural, portanto, a colheita de desilusões. Em todos os lugares, há sacerdotes que não satisfazem, fórmulas verbalistas que não atendem e médios que não solucionam todas as necessidades. E aí vem a ansiedade das pessoas em terem uma resposta imediatista, como tão bem falou Marquinhos, e ficam pulando, sim, que nem os macaquinhos loucos das nossas mentes, né? Quando a gente quer fazer a meditação e eles ficam, amanhã eu vou no mercado. Não, mas eu tenho o dentista e eu tenho que fazer isso. E a gente pulando, que nesses macaquinhos, né, desordenadamente, a gente não vai conseguir nada, meus irmãos. Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa, só vou citar o caso porque ninguém conhece pessoalmente, nem vou falar o nome. Ela é um típico caso de uma pessoa, uma médium que poderia colocar em prática todas as bênçãos que há na mediunidade. Porque você sente que ela é uma pessoa que pode ouvir com o ouvido de ouvir, pode ver com os olhos de ver, mas o medo a levou a buscar outros caminhos. E não é uma fé, porque a fé inabalada, quando você chega no local onde você tem o Deus que é único, mas todas as religiões, elas têm seus preceitos, algumas têm suas normas mais rígidas, não nos cabe aqui falar sobre isso, a gente só está citando, faz com que as pessoas desavisadas na fé inabalada, que leve a Deus, façam realmente caminhos tortuosos, né? Se tem uma reta, ela vai preferir fazer aquele caminho tortuoso, porque é ainda o grau de elevação espiritual que ela está. Então, tantas desavenças, inclusive nas casas espíritas que a gente vê, não é que seja um local onde não há desavenças, meus irmãos. Bastou ter ser humano que vai ter desavença. E por causa de quê? Hein, Leila, que você fala tão no ego, né? De Jung, tão profundamente. O ego, ele abraça a gente, e a gente abraça ele, e de repente a gente se pega lá no pedestal, meus irmãos. Aquilo que Marcos fala, né? A gente está aqui para contribuir, e não para brilhar. Quem brilha é Deus. Quem brilha é Jesus, né? E nós estamos aqui para juntos darmos as mãos e prosseguir, né, Leilinha? Continua aí o que você ia falar.
Não, eu tô concordando com vocês dois, até porque Emmanuel continua a nos lembrar que existe o outro lado ainda mais perigoso, que é o fanatismo religioso, né? Você, às vezes, não fica buscando, quando você está pulando de galho em galho, buscando uma resposta para as suas dúvidas, ou querendo uma solução imediatista, ainda é menos mal do que você se fanatizar em alguma coisa. A gente chama os fundamentalistas da fé. A pessoa se fundamenta de uma tal maneira e enrijece o coração, como nós fizemos outrora na igreja. Eu tenho a nítida sensação que nós já erramos muito, em nome de Jesus, nesse fundamentalismo. A gente interpreta as coisas de acordo com o nosso nível evolutivo, não que os espíritos tenham dito, mas que a gente interpretou e ouviu daquela forma. Então, a gente fica buscando, dentro da religião, muitas vezes, o poder, a gente fica utilizando, às vezes, o fenômeno mediúnico para dominar as outras pessoas que são crédulas. Então, assim, eu já estive em muita casa espírita, vou falar da minha realidade agora, porque eu sempre fui espírita, claro que já conheci outros credos, né? Casei com um católico, muitas vezes estive na missa, muitas vezes os padres tentaram me convencer que eu estava absolutamente errada. Minha sogra, muito dedicada ao catolicismo também, uma senhora linda, maravilhosa, mas que tinha um preconceito enorme com relação ao espiritismo, e ela sofria, porque ela queria me levar para a fé certa, né? Segundo os seus preceitos. Mas o que nós estamos falando é que quando a pessoa enrijece o coração numa certeza, muitas vezes equivocada e separatista, é também tão perigoso quanto essa confusão mental que a gente nota, como diz o Marquinhos muito bem, na juventude. Os jovens estão cada vez mais depressivos e também está aumentando o número de suicídio entre os jovens. E a gente pode atribuir a essa confusão mental. Eles não estruturam a fé, eles ficam buscando e cheios de desilusão, porque o mundo adulto está mostrando uma face muito egoísta, como a Tetê falou, uma face muito ególatra, né? Onde as pessoas querem aparecer, as pessoas permanecem nas funções como fossem dono da casa espírita, ou dono do templo, ou dono da paróquia. Então, esse nível evolutivo em que nós nos encontramos tem essas duas faces que a gente tem que estar sempre examinando, estar sempre se vigiando para não nos fanatizarmos nas escolhas que a gente faz. Fala aí, Marquinhos, senão vou ficar falando muito. Lá no Evangelho já estava escrito para a gente tomar cuidado com os falsos profetas, né? Que eles virão e, com certeza, estarão se preparando para poder manipular aquelas pessoas de mente um pouco mais fraca. Então, tanto uma comunicação mediúnica, como um líder espiritual de qualquer religião que seja, a gente tem, todos que procuram acreditar em Deus, que têm certeza que Deus existe, independente do tipo de religião que é, porque o que importa é a fé, e às vezes é o grau de afinidade com aquela religião, contanto que ele siga aquilo e não fique, como eu falei, trabalhando de maneira superficial, em cima da adaptabilidade daquilo que ele precisa para aquele momento. Se ele der uma sequência de fé, é ótimo. É importante que todos nós aqui estamos sempre pensando naquilo que Deus está trazendo para a gente. Então, se eu faço exercendo a minha fé em função do catolicismo, em função do umbandismo, em função do espiritismo, de ser evangélico, isso não importa. Importa que eu estou exercendo e me educando
para que eu faça essa minha conexão com Deus. Acho que isso é a primeira coisa. Se eu tenho fé, se eu acredito no maior, e eu faço essa conexão diariamente, através das minhas orações, dos meus estudos, tal, e faço isso de uma maneira saudável, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, não vai importar onde eu estou colocando o meu pé, mas o que vai importar, na verdade, é essa conexão que eu estou tendo com Deus. Quando a gente ultrapassa a barreira da cegueira e começa a fazer as coisas sem um mínimo de raciocínio lógico, ou com interesses voltados ao materialismo, que eu acho que é o que atrapalha a gente às vezes vai para a fé buscando coisas do mundo material, e esse é o grande erro das pessoas, né? O que a gente precisa ir para a fé é para melhorar a conexão com Deus para os nossos próximos passos, não para a gente conseguir as coisas neste orbe aqui, porque aqui a gente está para poder ser desenvolvido. Então, se a gente entender isso com clareza e designar nosso contato com Deus, independente da religião que for, mantendo essa fé saudável, é ótimo. Porque senão a gente vai cair na chance de ter uma pessoa mal intencionada, que realmente pode estar usando isso também por conta da materialidade, também porque está, de alguma forma, sendo alterado ou estimulado a pensar de maneira diferente e ser manipulado. São os falsos profetas que pode acontecer de qualquer jeito. E hoje eu ainda vejo que os falsos profetas, hoje eles estão trabalhando, não falando em Deus, mas aprisionando as mentes das pessoas para que elas não pensem em Deus. Trabalhando na imagem, trabalhando no excesso de materialismo, trabalhando naquilo que é superficial, trabalhando naquilo que gera uma irrealidade e confunde a cabeça das pessoas. É tudo para ontem, tudo é agressivo, tudo é combativo, tudo é uma coisa. Você não vê discurso de amor em nada. Se você pega um discurso de amor numa mídia social, tem alguém entrando ali, os haters, né, falando contra você. O ano passado eu fui dar uma palestra num lugar, uma pessoa ficou revoltada por mim porque eu coloquei uma foto de Jesus na minha palestra. Eu estava falando sobre espiritualidade. Assim, a pessoa quase me agrediu, ela chegou a levantar para poder me ofender e tal, e eu falei, cada um tem a sua fé, cada um faz aquilo que... Você pode não acreditar em nada, e eu posso acreditar em tudo é a medida do que a gente faz as coisas, né? E aí a pessoa foi se acalmando e tal, mas assim, ficou revoltadíssima porque eu estava falando de fé, estava falando de espiritualidade. Então, assim, como eu disse, as pessoas estão sendo manipuladas de uma maneira fanática, para esquecer que a fé é possível. Então, essa é a primeira atenção que eu acho que a gente tem que ter hoje em dia, né? Tem que lembrar que Deus está aí e a gente precisa dele. A gente precisa dessa conexão. E o caminho melhor para isso é você ter a frequência daquilo que você faz, independente de onde você for, e estudar. Por que a gente estuda? Para a gente poder ter autoconhecimento. Porque a gente está cheio de sombra, a gente está cheio de dúvida, a gente está cheio de coisa que a gente não enxerga. Então, aquilo que a gente não enxerga está escondido em algum lugar. E a gente só vai aprender a trabalhar com essa coisa que a gente não está enxergando se a gente tiver essa capacidade de se questionar. Por que eu faço isso? Por que eu estou tendo esse comportamento? Por que de vez em quando eu tenho esse tipo de alteração? Por que eu enxergo no próximo, às vezes, sempre uma dificuldade? A dificuldade provavelmente está em você. A gente é espelho daquilo que a gente vê no outro. O que incomoda no outro para a gente é basicamente o nosse espelho. É aquilo que mais a gente precisa trabalhar. Então, se eu tenho conhecimento, se eu tenho a minha fé, se eu tenho meu contato com Deus da maneira adequada, se eu estou estudando, me preparando e ouvindo as coisas, cada vez mais eu vou poder me questionar mais e começar a me desenvolver para melhorar essas dúvidas, essas inseguranças, essas coisas que acontecem. E aí eu vou estar questionando menos a minha fé, eu vou estar precisando menos ficar pulando de galho em galho, porque eu vou estar com o meu caminho bem estruturado, porque eu tenho conteúdo para melhorar meu continente. Então, acho que isso é uma coisa que é bastante importante. Então, passa pelo entendimento do eu, passa pelo entendimento daquilo que eu acredito que possa ser melhor, e passa de paciência e disciplina. São coisas super simples, né? A gente tem tudo isso hoje em dia. A gente tem tempo, a gente tem paciência, a gente é super disciplinado, a gente é estimulado a fazer as coisas corretas o tempo todo. Então, assim, tá fácil, né, gente? Tá tranquilo.
O que vocês acham, meninas? O que você acha, Tetê? Fala um pouquinho. Olha, eu acho que tudo será pela libertação pelo amor, como diz Joana de Ângeles aqui nesse livro que Divaldo psicografou. Maravilhoso. Maravilhoso. E continuando o nosso assunto, que é justamente, ai, gente, essa desconexão e o incentivo para que a gente continue desconectado da conexão divina que nós temos a obrigação de ter. Nós só estamos aqui vivendo no educandário do planeta Terra porque Deus assim o quis. E que tristeza a gente constatar que, infelizmente, nos parece que a grande maioria dos nossos irmãos ainda não sabe sobre isso. E prefere, sim, a vida do materialismo. Isso está claro, está óbvio. E, infelizmente, nossos jovens estão sendo resgatados por uma vida de ilusões, aonde não vê esperança no seu futuro, embora estude, embora conquiste uma carreira, ele é desestimulado até a fazer o que ele estudou, né? Quantos não estão aí como engenheiros, advogados, fazendo Uber, né? Entregadores de iFood, que foi uma nova profissão que surgiu com o período da nossa abençoada pandemia, porque muitos tiveram que se reinventar para continuar vivendo, mesmo que fosse só a matéria viva. Porque, meus irmãos, o espírito é que tem que estar vivo. Se ele estiver dormindo, a gente não vai estar acordado para esses passos que nós teremos que seguir em direção a Deus. E quem veio nos dar a mão? Jesus. A gente só chega a Deus se a gente conseguir dar a mão ao que Jesus deixou para nós. Sabedoria linda, existencial desse ser que passou aqui na Terra e que nos abraçou com amor. E ele dava amor, mas ele também pede amor. Você pensa nisso? Você ama Jesus? Quando ele chega, foi para Paulo ou para Pedro, Leila? Acho que foi para Paulo. Paulo, você me ama? Foi Paulo, né? Pedro. Pedro. Ah, é, só o Pedro, tá certo. Você me ama? Ele pergunta 3 vezes, ele diz, eu amo, mas não era essa certeza só, verbalizada. Era o espírito, né? Seguir. Como tem tão bem dito aqui, vou pedir só mais uma parte, que diz assim, os grandes mártires ensinaram-nos o caminho a seguir, abraçando seus ideais de engrandecimento humano e espiritual da terra. Nunca se detiveram a receber louvaminhas ou glórias ilusórias. Trabalhavam para o futuro e sabiam que no seu tempo não haveria lugar para eles. Insistiram e perseveraram, tornando o mundo melhor para aqueles que vieram depois. Então é isso. A gente está aqui plantando um pouquinho, né, nessa nossa meia hora tão preciosa, de conhecimento que a gente está tentando, né, aprender, compreender um com o outro, e para que os nossos ouvintes possam absorver isso e perguntar, eu amo Jesus? Como é que está o meu amor pelo Filho de Deus, feito homem aqui na Terra? Você falou uma coisa muito legal agora, né? Porque a gente, Gratidão, nessa passagem, porque eu sempre lembro daquele negócio, quem planta tâmara não colhe tâmara. Né? Então, se a gente não plantar agora para o outro colher, não tem sentido a nossa vida. A gente tem que trabalhar para a evolução do mundo como um todo, a evolução do próximo. Né? Então, é só ler as parábolas de Jesus. São 18, né, Leila? Acho que no total as parábolas, é isso? 48. 48 parábolas. Tem 13 mais sobre o reino do céu. As 13 não são da Boa Nova, né? As 18 são da Boa Nova. Bom, enfim, se você pegar as 48 parábolas de Jesus, é tanto conhecimento que ele coloca ali, uma coisa tão pequenininha, gente. Porra, a gente podia tirar tanta lição dali. E é a lição para o futuro, não é a lição para agora.
E eu lembrei de uma coisa, agora que você falou de Pedro, tem um casal, é Tim e Vanessa, que cantam, aí tem uma música que é Pedro, Tu Me Amas. Sugiro vocês, depois aí do nossos ouvintes, procurarem, né, nas mídias sociais a música, que ela é linda. O Tim e Vanessa tem várias músicas assim, espíritas, muito legais, cara. Que ótimo. Então, meus irmãos, estamos nos nossos momentos finais. Como a gente se permite uma poesia, eu vou falar uma poesia que eu mesmo escrevi, que fala assim: busquei na vida ser feliz a todo custo, me perguntando o que aqui eu vim fazer, de onde eu vim, aonde eu vou, saber por que aqui estou, e tanta dor busquei compreender. Conheci um grande professor que explicou os caminhos do amor. Ele demonstra que nós todos somos livres. Melhor destino é possível construir. É só viver com mais amor, abençoando até a dor, porque com ela se pode evoluir. Conheci um grande professor que explicou os caminhos do amor. A caridade é o maior dos mandamentos, porque Jesus se faz presente em cada irmão. Allan Kardec, meu professor, a grandeza do seu amor modificou o meu pobre coração. Muito obrigado, meus irmãos. Que Jesus os abençoe a todos e que a gente possa sempre se reunir para falar coisas boas. Isso é uma escolha, como diz o Marco, a gente surfar em ondas maiores, né? Eu nunca surfei na minha vida, esse não é realmente uma experiência. Vamos resolver isso, Leila. Vamos resolver isso. Vamos resolver isso. Eu tenho muito medo da água. O mar não sei, ele me encanta e me apavora ao mesmo tempo. Mas eu surfo nas minhas bolinhas do tênis, que é o que eu gosto, né? Mas, enfim, que vocês possam buscar as ondas maiores mesmo, as ondas maiores, aquelas que te desafiam a ser uma pessoa maior e capaz de vencer as paixões que a gente traz muito fortes ainda na nossa vida, por coisas ruins, porque paixão por coisa boa, Jesus era um apaixonado, a gente tem que se apaixonar pelo amor, né? Então, até o nosso próximo encontro, nós passamos um pouquinho da hora, né? Se Deus quiser. Boa semana. Você acabou de ouvir, na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte, mais um programa oficial da RBE.